Amigas e amigos, bom dia. A velocidade e a eficiência que este governo está conseguindo impor no ritmo de degradação da democracia brasileira, degradação das instituições, degradação de todas as políticas sociais que a tanto custo nós construímos, políticas de saúde pública, políticas educacionais, políticas ambientais, políticas de redução de desigualdades, política de proteção a minorias e tantas outras políticas e direitos que foram penosamente construídas pelos governos populares Lula e Dilma. Então, justamente por essa velocidade e por essa eficiência no ritmo de destruição, que aliás é exatamente o que o presidente Bolsonaro falou, a nossa tarefa primeiro é destruir tudo que foi feito, para depois começar a construir. Não sei com que tipo de material ele vai fazer essa construção, porque a demolição que ele está fazendo não deixará pedra sobre pedra, não deixará nem pó sobre pó. Mas tudo isso dá para nós uma ideia muito clara, muito didática e muito pedagógica do tipo de força política que se opôs permanentemente durante o processo de construção dessas coisas. Porque muitas brasileiras e muitos brasileiros pensam que é fácil sentar lá na cadeira, governar por decreto, fazer tudo e construir coisas que sejam boas para a maioria da população, que atendam às reais necessidades da população, que atendam aos interesses da soberania nacional, do patrimônio nacional. Pensam que é fácil, mas nunca foi fácil, porque o tempo todo, para construir todas essas políticas e esse conceito de nação soberana e de nação igualitária, de nação generosa, de nação acolhedora, o tempo todo nós tivemos que enfrentar esse tipo de gente que está destruindo tudo isso que foi construído. Costuma-se dizer que quem não aprende no amor, aprende na dor. A universidade é o local do amor, pois justamente é esta que está sendo alvo deste governo, a destruição do conhecimento, da nossa capacidade de gerar conhecimento autônomo, científico e que seja útil aos interesses nacionais. Poucas vezes na história tivemos exemplos tão claros, tão rápidos e tão pedagógicos do que é o jogo de forças políticas numa sociedade complexa como a nossa e numa sociedade tão vulnerável como a nossa. Então, esse governo realmente está tendo pelo menos o condão de nos fornecer um farto material pedagógico para ver como é difícil construir uma democracia e como é fácil destruí-la, como é fácil desmontar tudo aquilo que a sociedade tão penosamente construiu. Então, nesse ponto de vista, nós temos que realmente disseminar essa lição para toda a população, principalmente para aqueles que se ausentaram do processo eleitoral, deixaram de fazer a escolha óbvia que naquele momento se apresentou, que era de um professor universitário altamente graduado, altamente experiente, altamente capaz, que era a opção que nós tínhamos de um lado. Deixaram de fazer essa escolha, eventualmente também deixaram de fazer a outra escolha, mas se ausentaram irresponsavelmente desse processo. Essas pessoas devem ser cobradas, como também devem ser cobrados os eleitores desse projeto de destruição nacional que está em curso, porque o que não faltou foi aviso, o que não faltou foi conhecimento. Quem tem mínimo conhecimento de política, mínima experiência política, sabe do que eu estou falando. Eu fui candidato a vereador aqui em São Bernardo do Campo por 2 vezes e eu sei com que tipo de forças políticas eu tive que lutar
para tentar me eleger. Infelizmente não consegui, justamente porque essas forças são de fato muito poderosas, ligadas a interesses que não são os interesses da soberania nacional, muitas vezes financiados e estimulados por interesses externos, mas evidentemente no cenário nacional que nós estamos vendo agora. No cenário externo, eu vou aproveitar esse gancho para fazer essa análise. Essa turma que está no governo, eles gostam muito de falar em livre mercado, em competição e em meritocracia. Muito bem. Nos governos Lula e Dilma, o Brasil se tornou um forte competidor internacional. Pela primeira vez, empresas brasileiras adquiriram o porte multinacional, saíram lá fora para brigar com as outras multinacionais, até com a capacidade de adquirir participação acionária, às vezes predominante em empresas estrangeiras, ocupando territórios, competindo por tecnologia, impondo o nosso conhecimento, vendendo o nosso serviço. Isso tudo aconteceu nos governos populares Lula e Dilma, que tornou o Brasil um competidor internacional. Agora, infelizmente, estamos num mundo onde existem outros competidores muito fortes e muito poderosos. E, por uma falta de visão da nossa população e dos nossos eleitores, foram seduzidos por esses interesses estrangeiros que se infiltraram aqui através dos sistemas de informação e dos sistemas de propaganda e foram convencidos de que aquele governo não prestava. Mas a mensagem subliminar e que foi vitoriosa foi a de que o Brasil tem que ser eliminado desse cenário de competição internacional, justamente pelo seguinte motivo: porque nós realmente nos tornamos eficientes e competitivos, e no cenário internacional isto não interessa aos poderosos. Essa é a dinâmica. Essa é a dinâmica que esse governo que está aí tanto aprecia, mas que é a dinâmica que vem totalmente contrária aos interesses da nossa população, aos interesses do nosso país. Em síntese, e repetindo, este governo está nos dando uma ótima oportunidade para enxergar tudo aquilo que esteve no subterrâneo da política nas últimas 2 décadas, tudo aquilo contra o que o governo popular teve que lutar para construir com tanta dificuldade e que agora está sendo destruído com tanta facilidade. É tudo muito triste, mas, como diz o adágio, não aprendemos no amor, teremos que aprender na dor.